boa noite. Quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2014, nesta quarta-feira de calor senegalesco em Santos. Hoje, ao vivo, TV Com Debate, com a presença do meu amigo João Nery, conselheiro tutelar e assistente social. Boa noite, João. É um prazer ter você no nosso programa aqui. Uma muita honra para a TV Com. Vamos falar bastante sobre as crianças, sobre o conselho tutelar. Sinta-se em casa aqui. Obrigado, boa noite a todos. E se arrumando aqui, chegando, mas não focalize ele não, que ele está pondo o microfone. O Nelson, nosso querido Nelson Rodrigues, que chegou como eu, teve que parar o carro 3, 4 quadras aqui por causa do jogo da Vila Belmiro, do jogo da Copinha, né? Então, com certeza, o Nelson me falou isso, mas com certeza não tinha lugar no estacionamento. Nem no estacionamento da TV Com aqui, estava cheio de carros no estacionamento, com certeza de torcedores que não conseguem ler a plaquinha imprensa TV Com. Talvez ache que a TV não funcione, que seja tudo gravado, mas estamos aqui ao vivo, né? E o Nelson está aí, chegando agora, chegando em cima da hora, na marca do pênalti. Nelson Rodrigues, boa noite. Boa noite, Filete. Eu falei porque já focalizaram tua cadeira sem ninguém aí. É mesmo? Quando abrir o programa, focalizaram. Então eu tive que falar, entendeu? Mas ela já está ocupada. Já está ocupada. Então, é um prazer enorme. É o primeiro programa que nós fazemos juntos nesse início de ano, né, Filete? E é um prazer enorme estar aqui com você, aí depois de um longo 2013. Uma boa noite para o João Nery. É um prazer enorme estar com o João aqui. Vai ser um programa excelente. Boa noite para o telespectador e para toda a equipe técnica do programa TV Com. O telefone da TV Com mudou, 3014-2341. Então você pode ligar para o 3014-2341, aproveitar a presença do João aqui, do Nelson, ecologista Nelson. O João falando sobre crianças, conselho tutelar, né? Ele que trabalha no Conselho Tutelar da Zona Noroeste, ele vai explicar a divisão dos conselhos também, muitas pessoas já sabem, né? Mas outras ainda não conhecem totalmente a estrutura. Ele vai passar para a gente essa noite e vai conversar com algumas curiosidades, casos que ocorrem lá. E o Nelson também vai falar sobre as praias de Santos e que as plantas estão sentindo calor. Hoje o Carrasco falou que poderia ter um reservatório para que a água fosse irrigada na praia, com água de chuva, enfim, um reservatório para na chuva captar água para poder, de uma certa maneira, manter as plantas com uma saúde boa nessa época do ano do calor senegalesco. João Nery, já temos a primeira pergunta aqui, e a dona Rosa, ela quer saber, dona Rosa do Imbaré, ela quer saber como se divide o conselho tutelar e se foi difícil a eleição para ser conselho tutelar, como é que... Então eu queria que você resumisse essa questão aí do conselho tutelar, quantos conselhos nós temos em Santos, onde eles se localizam, como é que funciona o regime de plantão, essas coisas todas aí. Certo. O Conselho Tutelar da Zona de Santos é dividido em 3 bases. Tem da Zona Leste, né, que pega toda essa região da praia, a região central e a Zona Noroeste. Em cada base são 5 conselheiros, totalizando 15 conselheiros na cidade, que trabalham de segunda a sexta-feira, no horário administrativo, das 8 às 18 horas, e no horário noturno em plantão à distância, né? Então é 24 horas conselho tutelar funcionando, finais de semana, feriado, funcionando normalmente. No Réveillon, na virada, eu era o plantonista na Zona Noroeste, eu fiz o Réveillon. Então, na virada, então, por exemplo, na virada. Você ficou lá mas teve telefonema, João? Não teve nada, foi tranquilo na Zona Noroeste o Réveillon. Esse ano, né? Sim. Mas algum ano deve ter tido, por isso o que eu peguei foi este. Você ficou sozinho na Zona Noroeste, sozinho, você fica à distância, existe um telefone que sai em diário oficial do plantão, onde o munícipe ou o serviço entra em contato conosco. Então você não ficou lá? O telefone é móvel, você ficou no telefone móvel representando lá. Se alguém ligasse, você atenderia. Exatamente. Como eu na minha clínica, fechou 10 horas, é 24 horas, mas não fechou 10 horas, eu fiquei com o celular lá com uma secretária. Se alguém me ligasse, eu estava disponível, mas não ficou ninguém fixo. Apenas no dia 25, dia 1º, que não fica ninguém fixo, né? Então, vocês fez um plantão à distância lá. Exato. Normalmente, os plantões de finais de semana são à distância ou as pessoas ficam lá? Sempre à distância. Sempre à distância. O administrativo, a base, é aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, onde o munícipe pode ir até o local, outros são convocados a ir até o local, através de notificação, ou eles vão de livre e espontânea vontade para buscar uma informação, algo do gênero, ou algum direito violado
da criança e do adolescente, e sempre tem plantonista na base também. Perfeito. Nelson, hoje, pelo calor forte nas praias de Santos, foi noticiado aí nos jornais que as plantas dos nossos jardins estão sofrendo. Tem alguma ideia isso? Você passou por lá? Teve alguma Antes sugestão? disso, Filete, eu queria aproveitar a presença do João Nery aqui, que eu acho de suma importância, né? Porque a TV Com, ela vem prestando serviços à comunidade, trazendo pessoas ao programa que têm um interesse público para toda a sociedade. E essa questão da criança e adolescente é de suma importância para toda a sociedade santista, de uma maneira geral, né? Isso é o nosso futuro, Então, né? exatamente. Então, antes de falar dos jardins da praia, eu gostaria de entrar numa seguinte questão. Salvo engano, o João pode corrigir, a gestão que o João iniciou é em 2012, né, João? Exato, 2012. Então, era interessante, eu gostaria de saber do João, qual é a visão dele, com a experiência que ele tem, do que ocorreu em 2012, 2013, fazer um paralelo entre 2012 e 2013, fazer um apanhado geral, na verdade, né? Para que a gente tenha uma visão do que aconteceu, os casos mais graves, a quantidade de solicitações que teve mais reflexo. Emergências. Enfim, exatamente, um panorama que a gente pudesse entender o que aconteceu em 2002, 2013 e quais as perspectivas que a gente vai ter para 2014 a partir dessa constatação. Certo. Muito parecido. Eu iniciei no segundo semestre de 2012, então vou fazer esse comparativo, Nelson. É muita FICAI. O que é a FICAI? É uma ficha de infrequência escolar. Quando o aluno evadiu-se da escola, então a escola comunica o Conselho Tutelar. Em 2012 tivemos muita FICAI, recebemos muita FICAI das escolas. FICAI é evasão escolar. É evasão escolar. O aluno Qualquer faltou... aluno, particular ou só de pública? Pública. Somente pública que faz a informação. Quer dizer, ao Conselho. Um mês não vai no colégio, vai uma cartinha para vocês. Ó, o aluno fulano de tal não está indo na escola. Isso. A escola, primeiramente, tem que fazer toda aquela buscativa e a questão educativa de procurar, através de um coleguinha, mandar telegrama, né? Ir até a casa eu sei que não vai porque não tem RH para isso, as escolas fazerem esse tipo de trabalho. Deveria ir até ter esse RH para poder estar fazendo esse trabalho. Né? Não tem funcionário para estar fazendo isso. Então recebemos muita FICAI, a questão também de vaga em creche, muita procura de vaga em creche, a inscrição numa determinada creche, porém a vaga sai para uma conveniada muito distante da residência do munícipe. Então acaba não ajudando aquela mãe que tem um outro filho numa outra escola, então fica totalmente contramão. Quando ela faz a inscrição naquela escola, ela já pensou em toda a dinâmica dela. Em 2012 tivemos bastante, 2013 novamente. E também questão do quinto ano, a mesma coisa, sai da escola municipal, vai para o estado, né? Eles já mandam esse malote diretamente para a escola estadual, para o aluno fazer o quinto ano. E muitas vezes a escola para a qual ele vai estadual é muito também distante da sua residência, aonde a mãe procura também o Conselho Tutelar, depois de ter ido na diretoria de ensino, né, que é estadual, falando, olha, essa escola é muito, muito distante da minha residência, e tenta, a negativa vai no Conselho Tutelar, aonde nós também entramos em contato através de ofício com a diretoria de ensino, havendo a negativa, e a mãe dando um comprovante de residência, mostrando que aquela escola realmente é distante, aí via Defensoria, Ministério Público. Eu não sei se vocês têm essa preocupação, esse diagnóstico que você está colocando entre a gestão anterior à sua, né, e a gestão atual, e os índices, né, que apresentou a gestão anterior e a atual até o presente momento, né? Vocês fazem esse tipo de estudo, de comparativo, para saber se os casos aumentaram, diminuíram, as incidências, né? Uma estatística. Não deixa de ser uma estatística. Anterior a 2012, era feito um programa, um software, chamado CIPIA, onde colocava os dados, mas agora está integrado, agora é o CIPIA Web, a nível nacional.
onde a cidade de Santos também aderiu ao CIPI-Web, como em outros estados também aderiram. Através desse CIPI-Web, conseguimos essa estatística de atendimento, no que, em que território. Inclusive, Nelson, no dia 9 agora, se não me falha a memória, no CMDCA, né, na Casa de Participação... Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Isso. Lá na Ponta da Praia, vai ter essa apresentação, onde os munícipes podem estar indo lá, podem estar participando, onde vai ser apresentado essa estatística. É no dia 9 agora? Sim, dia 9. Mas liguem lá na Casa de Participação, se informem, se não me falha a memória, dia 9. E vai ser colocado dessa forma. Os índices, de que forma, qual foram as violações de direito. Então vai ter uma apresentação pública. Vai haver uma apresentação das 3 bases no CMDCA. João, quando você entrou lá no conselho, você fez algum curso? Por exemplo, logicamente que tinham pessoas que são reeleitas, né, mais experientes que você, porque você entrou lá em 2012, você não sabia tanto assim de... Lógico, você já trabalhava com isso, né, mas você não... você fez algum curso ou você vai aprendendo assim no dia a dia mesmo? Houve uma capacitação para os conselheiros, para os 15, mas vou ser muito sincero, não foi na capacitação que eu aprendi, e sim no dia a dia, vivenciando, perguntando, estudando. Foi dessa forma que vamos aprendendo, né? E aprendo até hoje, porque, como o Nelson disse, eu entrei em agosto de 2012, né? Fiz um ano agora. Primeira gestão minha, nunca fui candidato antes a conselho tutelar. Então, para mim foi tudo muito novo. E essa questão toda de você chegar lá, o que você imagina antes de estar lá e depois de estar vivenciando, há diferença sim, só você estando lá para saber. O Ricardo do Marapé está parabenizando o Nelson, o Filete e também o João. E quer saber qual os casos assim que você ficou mais, assim, que foram mais difíceis, que ficou mais sensibilizado assim. Se teve algum caso assim, deve ter tido, né? Sim, sim. Quando envolve violência sexual, né? Que o padrasto, houve um caso que o padrasto violentou uma criança de 3 anos de idade. Então, esses casos, eu sou pai, então... É difícil. Muito difícil, né? Todos os casos acabamos lidando com a dor. E sempre lidamos com o coração. O coração está presente sempre. Mas quando se fala de lei, se existe o ECA, então nós temos que aplicar os rigores da lei. Sim. Né? Mas temos coração e com certeza abala bastante, sim, em muitos casos desse tipo que eu citei. Mas são os piores casos, então? São os piores casos? São os piores casos. Mas numericamente, tem mais casos ligados às drogas ou à violência? O que é mais comum no dia a dia, assim, como o Nelson perguntou? A nível de gravidade, né? Se refere. Não, a nível de quantidade de casos, né? Quais a quantidade de casos maiores? É violência sexual dentro da casa, problemas com drogas, ou é a evasão escolar? Quer dizer, criança que apanha também, muito? Sim, o que dispara aí é a evasão escolar, é o que é mais frequente. Aí vão vindo os outros casos, né? Mas qual o diagnóstico dessa evasão tão alta, né? O que vocês conseguem depreender da família, da escola, para ver uma evasão tão grande assim? Essas crianças estão trabalhando na rua, o que leva um pai deixar uma criança em casa e não levar para a escola, que bem ou mal a escola, a pessoa está aprendendo, tirando aquele estresse de ficar o dia todo em casa. O que leva um pai largar o filho, não mandar o filho para a escola? Um pai ou uma mãe, né? A evasão, ela é mais típica nos adolescentes e não nas crianças. Geralmente os pais trabalham fora, faz todo aquele encaminhamento, se é no período da manhã que ele estuda, prepara, acorda o adolescente, mas só que ele acaba enganando o pai. Quando o pai vai saber, ou a mãe, já quando está recebendo a notificação do conselho ou a informação da própria escola. E a questão do que o Nelson falou das drogas também, os adolescentes acabam se desviando do seu percurso escolar e acaba indo para esse lado das drogas também. Existem reuniões entre as 3 bases ocasionalmente? E dentro dessas reuniões, se elas existem,
Há uma troca de experiências, de vivências nessa questão? As reuniões de colegiado ocorrem semanalmente da base, entre os 5 daquela base. Noroeste. Noroeste. Ou Zona Agora, Leste? eles fazem a deles e o centro faz a Noroeste, deles. Centro e Zona Leste. Tá. Então, na Zona Noroeste, os 5, toda segunda-feira, no período da tarde, nós nos reunimos para estar discutindo o caso, trocando, ou pedindo, de que forma vamos agir nesse caso. Então, há essa socialização entre os 5. Agora, em relação ao colegiado geral, quando tem um determinado assunto que envolve as 3 bases, nos reunimos, mas faz algum tempo já que não nos reunimos. E você tem, por exemplo, existe assim entrando na pergunta do Nelson, mas tentando derivar um pouco, existe assim um problema maior, por exemplo, na Zona Oeste é mais invasão escolar, na Zona Leste como é uma zona de, vamos supor, perfil mais elevado socialmente, o que não quer dizer nada, mas é mais outro problema. Existe uma diferença, centro, Noroeste é mais invasão, ou não? Sim, exatamente, Filete, existe sim. Por exemplo, se você é médico, vou dar minha profissão, veterinário na Zona Noroeste, você vai pegar os mesmos casos da Zona Leste, mas você pega algumas doenças em mais quantidade lá, outras em mais quantidade aqui. Por exemplo, atropelamentos tem mais na Zona Oeste, porque tem mais animais que vivem libertinamente. Problemas de repente, de pulgas, talvez mais na Zona Leste, que tem mais um condensamento de cães, adensamento de cães. Então, cada um vai ser um problema maior, né? Dificilmente você vai atender um cachorro na Zona Oeste que queimou a patinha andando na rua. Porque o animal, às vezes, está lá, ele não vai andar no lugar quente. Aqui o dono põe a coleira e, às vezes, então são problemas diferentes. Aqui, por exemplo, cirurgias mais específicas lá. Então, existe uma diferença. Lógico que no contexto é igual, mas existe uma certa diferenciação por exemplo, de casos, né? Você está numa zona no Morumbi, em São Paulo e em Santos. Lá é outro tipo de problema que geralmente tem problemas mais dermatológicos, mais problemas oftalmicos, uma coisa mais medicina mais elitizada. Existe também isso no Conselho? Sim, existe sim. Por exemplo, na Zona Leste, como você disse, é uma outra camada da sociedade santista. Então ali vai se tratar, vamos supor, alguns assuntos que na Zona Noroeste não é tratado com tanta frequência. Por exemplo, o bullying. Na Zona Leste qualquer coisa, bullying, tal. Na Zona Noroeste já não enxergamos, a comunidade ali já não é dessa forma. No centro, a questão do cortiço, a questão da prostituição, filhas de prostitutas. Quer dizer que na Zona Leste, por exemplo, geralmente o pai leva o filho de carro no colégio. Quer dizer, já é mais o pai tem um controle maior, né? Porque assim, teoricamente, na Zona Oeste maior distância, o pai às vezes levanta mais cedo, porque a gente vai vir trabalhar aqui na Zona Leste, a maioria, tal, quer dizer, ou na zona portuária e tal. Na zona do centro, às vezes filhos de mulheres da vida, quer dizer, os problemas, assim, são os mesmos, mas existe uma tendência maior e na Zona Leste qualquer coisa é bullying. Na Zona Oeste, na Zona Leste tem outros problemas, mas não tem tanto isso, porque lá o cara se vira melhor, não é isso? Exatamente. Essa experiência com a evasão, que infelizmente é o carro-chefe, né, do problema da sua atividade, isso acontece quando geralmente a criança diz que vai para o colégio e acaba não indo, ou ela vai e do colégio ela sai do colégio para outro rumo. Quer dizer, como é que isso acontece geralmente? Porque eu pergunto isso porque se o colégio tem uma responsabilidade com aquele aluno, né? Se o aluno chega a entrar no colégio, chega a frequentar até uma aula e após o intervalo ele sai do colégio e vai fazer outras atividades na rua, né? Enfim, tem que ter uma diferenciação. O colégio tem uma responsabilidade, o pai tem uma responsabilidade e todas essas responsabilidades são responsabilidades legais, né? E o Conselho Tutelar tem esse acompanhamento, essa visão, esse monitoramento, esse relacionamento com a escola, com os pais, com a sociedade, com as crianças, com os adolescentes, principalmente, que causa a evasão. Enfim, dá para a gente esmiuçar isso e saber exatamente qual situação ela é mais volumosa? Quer dizer, o aluno entrando na escola e saindo no meio da aula, ou ele não chega nem a entrar? E por que eu estou perguntando tudo isso? Porque com essas informações eu acredito que há como trabalhar a família
e a diretoria da escola para fazer aí nessa simbiose algum tipo de trabalho que a gente possa prender o aluno na escola, no bom sentido da palavra, né? Para que essa evasão diminua, né? Em contato com a família, né, quando recebemos a FICAI, esse comunicado da evasão, a própria mãe, o próprio adolescente, eles relatam, ele não está indo para a escola, então não chega, Nelson, aí. Não chega a entrar na escola. Entrar. E o que foi feito assim a nível de para estar sanando isso ou minimizando, né? Já que eu coloquei como algo que é frequente. O CMDCA fez agora, antes de mandar este comunicado para o Conselho Tutelar, foi feito várias etapas que a escola deve cumprir antes de comunicar, a nível de busca ativa desse aluno. Então a escola, primeiro passo, vai ter que fazer isso, segundo aquilo, terceiro, quarto, quinto. Manda um telegrama, faz isso, Exato. faz aquilo. Esgotou todas as possibilidades que a escola tem, isso online, no sistema, ela vai preenchendo. Cada dia ela tem que seguir, né, o que está ali estipulado nesse formulário padrão que foi feito. Esgotou essas possibilidades. Teve êxito? Ok, então o aluno já está de volta à escola. Não teve? Conselho tutelar. Aí vamos fazer essa busca ativa. E se também não tiver êxito, Ministério Público. Ah, sim. E qual, por exemplo, você acha que vai diminuir os FICAIs com essa normativa do governo aí de várias buscas ou não? Vai diminuir sim, vai diminuir, porque a escola, né, a nível educacional, ela está totalmente familiarizada com aquele aluno, com aquela família. O Conselho Tutelar, infelizmente, ele ainda é visto de uma forma assim, vai me punir, vai me... Né, vou chegar lá, a mãe já no caminho já começa a falar, eu vou tomar um esculacho, ele vai me mandar para o juiz, vai mandar para o promotor, já começa todo esse estresse. Então eu creio que se isso resolvido dentro do âmbito educacional, é 1000 vezes melhor. Às vezes, como você falou, né? O pai não está nem sabendo, o filho está bolando aula lá, está indo para o mau caminho, quando o pai toma ciência, ele já dá um corretivo. 50% deve dar um corretivo, sim, né? Sim, com certeza. Então diminui o trabalho e o estresse para vocês também, né? Exatamente. E diminui também o trabalho para o Ministério Público, que também já está sobrecarregado, né? Exatamente. Nelson, a dona Rosana aqui, pode perguntar para ele, Nelson. Eu tenho muito interesse por esse assunto e o Ministério Público, durante esse período da sua gestão, foi muito acionado, quer dizer, houve casos realmente em que não houve possibilidade de resolver dentro dos parâmetros que você já exemplificou e foi necessário o Ministério Público atuar? Veja só, Nelson, para chegar no Ministério Público, o Conselho Tutelar também tem que esgotar todas as suas ferramentas. Então não houve nenhuma vez que... Não, houve. Tem casos que, por exemplo, você notifica essa família, ela não comparece no conselho, você vai e faz a visita domiciliar, vai na casa daquela família, também não encontra, você encaminha para um serviço, vamos supor, territorial, ali o CRAS daquela região, né? O CRAS é o Centro de Referência Básico de Assistência Social, a assistente social também vai na casa e consegue o contato, deixa uma notificação, né? Um convite para comparecimento lá, também não aderiu ao serviço, então quer dizer... os responsáveis também não estão fazendo a sua parte. Mas vocês avisam, vocês avisam, por exemplo, assim, olha, se não resolver aqui, nós vamos ter que caminhar para o Ministério Público. Sim, aí na própria notificação vai observação, esse comunicado. Então tem a ciência. Depois da notificação ainda vai uma reiteração e mais os serviços da rede também ali junto. E quando esgotou todas essas possibilidades, não tivermos sucesso, infelizmente, Ministério Público. Perfeito. Nós vamos a um rápido comercial, a um rápido break, 3014 2341. Já temos várias perguntas aqui para o Nelson, para o nosso amigo João Neri, enfim. Mas vamos a um rápido comercial e já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Estamos de volta ao TV Com Debates nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2014. A Eren da Ponta da Praia: os pais podem perder a guarda de um filho por serem pobres demais? E se o menor pode trabalhar? Então ela quer saber duas perguntas inteligentes. O menor pode trabalhar? Um abraço para a Eren da Ponta da Praia, que está vendo o programa aqui também. Temos outras perguntas para você, João. Então, se o pai pode perder a guarda do filho por serem, os pais, né, por serem pobres demais, e se o menor pode trabalhar? São duas perguntas. O menor de 7 a 14 não pode trabalhar de forma alguma, né? Existe um programa, o PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Como que funciona isso? As crianças de 7 até 14 anos, né, adolescente, os pais não colocando esses filhos para fazerem qualquer tipo de
de trabalho a qual coloque em risco seus filhos, porque uma coisa é o menor aprendiz, né, do campus, né, com 14 anos, que ele está aprendendo um ofício. Outra coisa, que foi a pergunta, né, a questão da exploração do trabalho. Então, a família ela recebe um valor X do CRAS, né, de um programa que é dentro dessa referência de assistência social básica, ou até na esfera especial, que é o CREAS, também assistência social, porém numa esfera especial, dependendo do que aconteceu nesse núcleo familiar. E a família vai receber um X para não estar deixando seu filho trabalhar. Não sei qual que é o valor. E se tem mais filhos, e vai se multiplicando isso, mas só que também tem as suas obrigações. Então eles têm que estar dentro da escola, tem que estar fazendo um curso X, né? Tem que estar no âmbito educacional, no âmbito de escola, havendo o respeito a esses critérios, nós conseguimos erradicar o trabalho infantil, né? Dessa forma. Agora, em relação à primeira pergunta que ela fez, os pais serem pobres podem perder seus filhos? Não, a pobreza não, né? A partir do momento não tem um recurso financeiro, mas cumpre com o quê? Com respeito, com a dignidade, a alimentação, o acesso à escola, não está violando nenhum direito ao seu filho, a criança, a questão da higiene, etc. Isso não é motivo para perder a guarda do seu filho. A Rosa do Estuário, um abraço para a Ellen, que também mandou pergunta aqui da Ponta Praia, um abraço para a Rosa do Estuário. Não há creche para todas as crianças. Existe uma falha por parte do governo, segundo a Rosa. Algumas pessoas vão para o Ministério Público, mas você sente isso no Conselho Tutelar? Ela pergunta se as pessoas vão lá reclamar que não tem creche ou não. Isso acontece da seguinte forma. Como eu já até falei isso para a Rosa, a mãe faz a inscrição naquela creche próximo da sua residência. Foi lá no período de inscrição, saiu com o seu protocolo. Porém, na hora de efetuar a matrícula, não houve o número de vagas que chegou até a colocação. Ela ficou como suplente, quinta suplente. Mas eu tenho pressa, porque eu vou estar trabalhando, então eu preciso que meu filho esteja dentro da creche. Ela vai na central de vagas da SEDUC. Chegando lá, a SEDUC vai encaminhar para uma creche conveniada ou para uma outra creche do próprio município. Ela vai ofertar, tem essa é próximo da sua residência, fica bom para a senhora, fica contramão. Ela vai dizer, não, essa tá boa. Se ela aceitar aquela oferta, a criança está com o seu direito de creche ali garantido. Vamos supor que não. Ela diz, não, essa creche é muito contramão, ela é distante da minha residência. Aí sim, nós vamos a nível defensoria e vamos entrar para quê? Para que o direito dela ter uma creche próximo da sua residência seja realizado. Perfeito. O Fernando da Pompeia pergunta para o Nelson. Nelson, o VLT vai virar um caso de novela? As autoridades não fizeram nada sobre o caso. E que digam os políticos. E também o Flávio, do Marapé. O Ministério Público vai à Justiça para suspender as obras do VLT. Queria que vocês comentassem sobre isso. Qual que é o caminho certo? O meio ou a lateral? É complicado, né? É o Fernando que perguntou e o Fernando e o Nelson. Bom, obrigado ao Fernando e ao Nelson por fazer essas duas perguntas. Olha, Fernando e Nelson, o VLT realmente se transformou numa novela porque ele tinha um traçado já estabelecido há algum tempo atrás. Mas não é uma novela igual Os Amores Perdidos, né? Aquela novela que o rapaz lá, o artista, saindo com todas as mulheres, casadas, viúvas. É uma novela mais calma, né? Eu acho que é uma novela hoje. Em que os atores resolveram mudar o script, né? Então, já tinha um script determinado para desenvolver o VLT e de uma hora para outra resolveram mudar o traçado aqui em Santos. Quer dizer, isso prejudicou, porque muita gente não concordou com a alteração do traçado na Francisco Glicério, passando para o meio da avenida, quando já anteriormente já estava estabelecido que ela ia seguir a linha do trem, né? E aí causou opiniões das mais diversas, contra e a favor, mas uma grande parte da população questionou isso, né? E com todo direito, o Ministério Público foi acionado várias vezes, tomou a iniciativa que saiu hoje pela imprensa toda, inclusive, né? E agora a gente vai ter que aguardar uma discussão mais tranquila sobre o tema,
porque não vai poder tocar a obra a toque de caixa, e nós vamos ter que esmiuçar mais, entender mais por que razão esse traçado foi alterado, se tecnicamente realmente há uma necessidade capital disso ser feito, ou foi só por uma contingência ali localizada. Eu acho que aí abriu a porta para uma discussão mais aprofundada do projeto. Eu como apresentador aqui, já fui também comentarista como o Nelson, eu fui assim, depois que o VLT foi implantado, eu fui a favor, né? Porque acho que o governador está mandando verba para Santos e há muito tempo alguns políticos governavam de costa para Baixada, né? Então, só que realmente o VLT, como o Nelson falou com muita propriedade, ele foi aprovado para passar na lateral, né? Depois mudaram para o meio. Então, tipo, para o munícipe, talvez tanto, né? Mas os órgãos ambientais que aprovaram de um lado não foram comunicados, principalmente o Ministério Público, que ia passar para o outro lado, né? Então é meio complicado para o meio, né? Então ficou uma coisa assim como o Nelson falou, mudou a novela no meio da série, né? Então porque o santista, graças a Deus, é um povo que gosta de participar das decisões de todos os projetos que impactam a cidade positivo ou negativamente. Então não é possível a gente só aceitar técnicos que vêm de fora, de outras regiões, de São Paulo, capital, dizer o que tem que ser feito aqui sem ouvir a população. Então é uma coisa que o santista, de uma forma geral, não aceita, né? Então, ou faz uma coisa adequada às necessidades do santista e da região metropolitana, ou não faz. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Não é não querer fazer ou deixar de fazer. É fazer, mas fazer da melhor forma possível. Você quer dizer que o mais viável era o monorail, então, passando por alto, porque a cidade tem ruas pequenas e poucos estacionamentos e tal. Eu acho que o Rio Grande do Sul deu um exemplo enorme que podia ser seguido por nós santistas, porque aquilo que é bom, né, João, Filete, telespectador, aquilo que é bom a gente tem que copiar. Infelizmente, muita gente gosta de copiar aquilo que não presta. Mas aquilo que é bom, e o Rio Grande do Sul tem um monorail lá fantástico, já funciona há muito tempo, que seria ótimo para Santos, pelas dimensões, pela situação geográfica de Santos, mais barato, né? Porque inclusive essa alteração que está sendo proposta vai, segundo o que foi colocado pela imprensa de uma forma geral, vai custar mais 50 milhões, quer dizer, cada vez que muda um traçado vai mais dinheiro público sendo colocado na obra, então eu acho que a discussão é saudável. Certo. A Vilma do Embaré, pergunta parabéns do Nelson, Filete, João Nery, o programa está muito bom, muitos conselhos importantes, né? E ela pergunta sobre a criança desaparecida, como um conselho tutelar quando orienta uma mãe que de repente, por uma infelicidade, né, perde uma criança na praia ou ela trabalha de manhã à tarde e a criança sai para comprar um chiclete na padaria e some. É boa pergunta, João? Ótima pergunta, Filete. A questão da criança desaparecida, ainda existe um mito que diz, olha, tem que esperar 24 horas para você estar fazendo o boletim de ocorrência do desaparecimento de seu filho. Negativo. Desapareceu nas primeiras horas que a pessoa quiser procurar uma delegacia, ela pode registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento do seu filho. Então, é diretamente na delegacia e não tem que esperar as 24 horas, não. Tem que chegar e fazer o BO. Então, isso já é uma lei que está aí já há alguns anos já funcionando, porém na prática ainda existe essa orientação, olha, espera as 24 horas. Não. Nas primeiras horas, já procurou a criança, não encontrou, faça o boletim de ocorrência. E a nível de denúncia, de violência sexual, pode ser pelo Disque 100, qualquer outro tipo de denúncia pode ser pelo Disque 181, e também na própria base do Conselho Tutelar, ou pessoalmente, uma denúncia anônima, preenche lá e não precisa se identificar, ou por telefone na base do Conselho do território onde a família reside, ou no plantão. Então estamos aí para fazer a atuação. Que a questão das 24 horas hoje é um mito, né? Porque eu já ouvi pessoas reclamando que chegando numa delegacia, não sei se hoje está ocorrendo isso, mas há pouco tempo atrás, ainda alguns funcionários dessa delegacia ainda colocavam essa questão, mas há quantas horas está desaparecido? Já faz 24 horas?
Então parece que virou uma cultura de aguardar 24 horas para tomar qualquer tipo de providência, né? Quer dizer que isso hoje legalmente não procede. Não procede, Nelson. Nas primeiras horas, até porque as primeiras horas são as mais importantes. Porque Exatamente. se o caso ocorreu mesmo um sequestro, nas primeiras horas vai estar localizando aquela criança ou aquele adolescente. Por isso que tem que ser feito o mais rápido possível, o boletim de ocorrência. João, a gente sabe que tem delegados excelentes, escrivões, investigadores, mas o povo ainda tem medo um pouco de delegacia, né? de algumas não ser bem atendido. Você sente isso também com a população, por exemplo, que vai te procurar, e quando você fala em delegacia, alguma coisa assim, as pessoas têm um pouco de coisa, já mudou muito isso. A gente sabe que tem excelentes profissionais em todas as áreas, né? Mas existe um pouco desse receio? Eu não sinto, Filete, esse receio. Quando um determinado caso, vamos dar um exemplo, de suspeita de um abuso sexual, procurou o Conselho Tutelar, que também vai ver as evidências, vai estar fazendo os encaminhamentos, o próprio conselheiro, dependendo do caso, vai fazer o BO, a própria família também vai fazer aquele BO. Então eles não estão tendo, em relação ao que você está dizendo, olha, não vou à delegacia, que eu não gosto de ir em delegacia, não me sinto bem, eu não sou bem tratado. Não. Eles tá tendo a adesão sim, eles vão lá, eles fazem seu boletim de ocorrência, trazem para o conselho, está aqui o BO, nós já tomamos as medidas protetivas, fazemos os encaminhamentos necessários, e então está funcionando bem sim, Filete. Uriel do Campo Grande, um abraço pro palmeirense, Uriel. Palmeiras que voltou agora para a primeira divisão, mas está com problema de caixa, o Palmeiras, está saindo mais gente que entrando. Uriel Vilas Boas, participa de todos os programas. Um abraço pro meu amigo Filete. Por Nelson, você não acha que a comunidade está muito displicente em relação ao VLT? Então, pro Nelson, se você acha que a comunidade está muito displicente em relação ao VLT. Olha, Uriel, obrigado pela tua pergunta, um grande abraço para você. Olha, por vezes a gente sente a comunidade um pouco displicente, Uriel, mas você sabe bem, assim como eu, que a mesma comunidade foi, ao longo dos anos, e você sempre frequentou audiências públicas, reuniões públicas de uma maneira geral, e a população foi desacostumada a participar justamente porque os gestores desses processos de participação pública sempre fizeram essas reuniões em horários proibitivos, em horários que a população está trabalhando, a mãe está cuidando do filho, ou o filho está tendo uma necessidade que os pais estejam presentes à noite. Enfim, são horários que a população não tem condição, horários de pico, buscar a criança na escola, o trabalho. E o que aconteceu? Tanto a Câmara Municipal de Santos quanto o Executivo acabaram promovendo esse tipo de cultura de não participação indireta, fazendo em horários que a população não pode participar. Isso fez com que a população não ficasse estimulada a participar. E diante desse desestímulo, causou essa situação que hoje a gente vê, esse marasmo. Mas eu não acredito esse problema à população, né? Eu acredito esse problema àqueles que são responsáveis por essas reuniões públicas. O Cosme da Ilha Branca. Filete, se você fosse diretor de um PS, pronto-socorro, você vinha para trabalhar ou ligava para a secretária para trazer a planilha para você assinar e ir embora? Um abraço para o João e família, uma família de batalhadores. Olha, Cosme, eu vou falar uma coisa para você. Em algumas administrações, eu fui convidado para participar, né? Mas com cargos que, por exemplo, não eram da minha área, né? Por exemplo, trabalhar em alguns lugares que não eram da minha área. E eu não aceitei, porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho no que a gente conhece, no que a gente se propõe, né? Então eu sou contra qualquer pessoa que assina e não vai trabalhar, porque se a pessoa é médica e é competente, todo médico competente tem um salário digno. Então se você tem um salário digno como médico, como engenheiro, como lixeiro, né? Você pode almejar um trabalho melhor. Mas não você trabalhar e não ir. Então, eu acho que toda pessoa pública, como você é público, como o Nelson é público, como o João está se tornando público, como o Cosme é público, né? Como o Uriel Vilas Boas é público, Augusto Capô de Casa, não deve aceitar esses cargos. Acho que ninguém deve aceitar. Mas a pessoa que tem a pessoa que tem muito menos ainda. Por quê?
porque esses cargos, esses empregos aí que são famosos chequinhos, que a gente sabe que existem, eles são uma coisa muito nociva para a nossa sociedade. Então eu realmente não aceitaria, viu, Cosme? Realmente eu não seria. Tá mandando um abraço para você e para a família, que é uma família de batalhadores. O Cosme Santos, que é nosso representante junto com o Ed, da Zona Noroeste. O Cosme está sempre ligado aí, está sempre participando. Muito obrigado para o Cosme Santos. Um forte abraço para o Cosme, um grande amigo meu, da minha família, cara muito querido. E é uma pessoa que vigia pela cidade, né? Está sempre nas reuniões, está sempre pontuando aí e tal. O Uriel de novo para o João, grande Uriel. O Conselho Tutelar serve para fiscalizar ou organizar a comunidade em defesa dos direitos humanos? O Conselho Tutelar, ele existe para fazer as garantias de direito das crianças e dos adolescentes. Então, qualquer violação do direito, entra o Conselho Tutelar. Muitas pessoas confundem o Conselho Tutelar nas questões do menor infrator. Aí nós já estamos falando de outra coisa. O menor infrator, aí já é o departamento de polícia, se ele cometer um ato infracional. Então, quer dizer, os adolescentes têm deveres sim, as leis do país que estão aí vigentes, eles têm que respeitar. A partir do momento que os adolescentes não respeitam as leis, então eles estão cometendo um ato infracional. Cometeu o ato infracional, o adolescente ele é encaminhado para medidas socioeducativas. E o Conselho Tutelar, através dessas, pode ajudar essa delegacia de Ju, né, a fazer esses encaminhamentos no NAI, né, que existe um núcleo, né, de atenção para esse trabalho. Então, fazendo esse encaminhamento das medidas socioeducativas, buscando aí que esse adolescente seja, no futuro, um homem de bons costumes. O João do Ofertas Litoral está mandando um abraço para todos aqui do programa. A Miriam Ramos, o programa está muito bom, tirando várias dúvidas. E a Luciane Duarte Novaes gostou da minha gravata e fala que o programa está muito legal. A Miriam também convida todos para a noite no Torto. E ele diz que ela paga a cerveja pro Nelson, pro João e pro Filete. Não compromete a gente aí, Miriam. Ir pro Torto, mas está convidando todos para ir pro Torto. Quer estar lá hoje à noite. Diz que paga a cerveja para você, viu, Nelson? Poxa vida, hein? Muito obrigado pelo convite, né? Acho que uma cervejinha moderadamente não faz mal a ninguém. Nesse calor senegalesco, né? Exatamente. A Regiane do Gonzaga, parabéns pelo programa. Tragam sempre gente como o João, que tem coisas a dizer. Essa produção tá de parabéns. O Nelson que trouxe também. E o nosso amigo João, que outras vezes virá aqui para falar de crianças, de outras coisas, né? Adolescentes, problemas, curiosidades. Nelson, fale sobre as plantas da praia. Você não respondeu o Filete. A Regiane do Gonzaga. Regiane, Regiane, obrigado pela sua pergunta, Regiane. Ela perguntou exatamente sobre eu perguntei sobre o calor em Santos, que as plantas estavam sentindo muito. E que o nosso amigo Oswaldo Carrasco deu uma ideia. Casasco deu uma ideia, que diz que deu uma ideia nos anos 80 de fazer um recipiente nos canais de fibra de vidro, recolhendo água da chuva para fazer uma drenagem, como nos estádios de futebol, para fazer uma irrigação nessas épocas onde, apesar das plantas da praia serem resistentes, estão sofrendo muito, estão aquele aspecto feio, mas pelo calor senegalês que tem feito na região com poucas chuvas, né? Olha, pela resistência das plantas, pelo aquilo que a gente tem visto ao longo do tempo, acho que o Horto de Santos tem toda a condição de estar dando esse suporte, né, ao Jardim das Praias. Mas a ideia do Casasco não é ruim, não. Acho que utilizar a água da chuva, que já é utilizada para outros fins, também poderia ser utilizada para esse. Então, seria uma ideia também útil a ser desenvolvida. Manda um abraço para o João Cirilo do Horto, né? Já que nós estamos falando do Horto, né? João Cirilo, grande João Cirilo, que de vez em quando a gente liga lá para ele para falar sobre alguma coisa. Ó, João, tem muita reclamação na cidade, hein? Logo, logo a gente vai estar falando sobre o tema da arborização pública. Calma, nós estamos mandando elogio, tu já deu uma crítica para ele. Aí, pô, o João tá lá, cheio de problema. Não, mas o João tá reformando, pô. É um ótimo técnico, mas também funcionário público. A gente está aqui para servir a população. E aí, essas dúvidas, essas reivindicações, essas críticas... As pessoas passam para a gente, né? Passam para a gente e a gente tem a obrigação aí de estar resolvendo da melhor forma possível. A Miriam Ramos falou, você é terrível, Filete, eu fiz o convite, estão rindo muito, mas você é terrível, convidou no ar, né? Aqui falou, falou, a gente publica, né? E a Vilma do Imaré parabeniza o programa e agradece pela resposta do João pelas crianças desaparecidas. Estamos chegando ao final do programa, João. Tem alguma coisa que você queria deixar aqui, algum lembrete, algum telefone de contato, alguma coisa que a gente não falou nesse programa de 1 hora que passa muito rapidamente, né?
É verdade, Filete. Gostaria de informar que o Conselho Tutelar da Zona Noroeste fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 456, na regional da Zona Noroeste. Ali é a base do Conselho Tutelar da Zona Noroeste. O telefone da base do Conselho Tutelar da Zona Noroeste é 3203-6352 e o telefone do plantão da Zona Noroeste é 9 na frente, 97132867. E também temos o Conselho Tutelar do Centro, onde no Diário Oficial sai os endereços, tudo direitinho, na Brás Cubas, não me recordo o número, e da Zona Leste, na Rua Bahia, que também sai lá o telefone e o endereço certinho com a numeração no Diário Oficial. Perfeito. A Rita aqui da Areia Branca concorda com o Cosme, diz que tem muito diretor de PS que não vai, ó. Vocês estão falando aí, tá os números anotados, né? Mas realmente a Rita tá... Se você me permite, eu vou fazer uma sugestão à Rita e ao nosso amigo Passar Cosme, o nome. que passe o nome dessas pessoas que não estão desenvolvendo o seu trabalho, porque o dinheiro é público, né? Então é o dinheiro dos impostos que nós pagamos, fazer a gentileza para eles fazerem uma denúncia objetiva para que a gente possa encaminhar para o prefeito. Com certeza, e o Rivaldo vê o programa aqui, todo o programa fala sobre política pública, é gravado, e com certeza os secretários vêm e passam para os prefeitos, para todos, para que a gente possa, né, melhorar a cidade. Nelson, foi um prazer ter você no programa dessa noite, e espero que você volte sempre aqui, para a gente falar de ecologia, de crianças, de animais, tudo isso. Sem dúvida, Filete. Sempre é um prazer enorme estar fazendo o programa com você, que já é um grande amigo de sempre, né? E hoje aqui com o João Nery, que fez um programa excepcional aqui junto com a gente, prestamos um grande serviço à comunidade. Uma boa noite a você, João Nery, boa noite, Filete, boa noite ao telespectador da TV Com em Debate. João, um abraço, boa noite para você. Obrigado pelo convite, Filete. Obrigado, Nelson, pelo convite. E deixar uma boa noite a todos os telespectadores. E quando precisar, só chamar, estarei aí à disposição. O Vitor, o Lamartine, a Rosana, querendo comentar sobre aquele caso do cachorro que jogaram do 12º andar, já comentamos ontem, e como vocês deixaram para ligar no final aqui, no próximo programa a gente comenta novamente esse caso, que foi um absurdo realmente a mulher brigar com o marido e jogar o cachorro pincher do 12º andar na Praia Grande, mas ela já está sendo, vai responder por isso civil e criminalmente, né? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um abraço para a nossa técnica aqui, para a Thaisa, para a Gisele, para o Vitor, para o Reale, para toda a direção da TV Com. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com.